Saudações académicas e cordiais, bem-vindos a mais um número do programa Consciência. Esta edição vai ser dedicada à ciência e tecnologia disponíveis e aplicadas ao estudo, monitoramento e à mitigação dos efeitos da atividade vulcânica no país. Hoje propomos uma viagem à Ilha do Fogo para acompanhar os trabalhos que os cientistas estão a realizar no âmbito da erupção vulcânica, em curso desde 23 de novembro na Ilha do Fogo. Um fenómeno natural que tem devastado quase por completo a localidade de Chã das Caldeiras. Norte-Nordeste. Hoje não te muito bem. Estamos aqui à frente dos restos mortais do que era um observatório vulcanológico da UNICV. Os equipamentos foram retirados? Sim, basicamente a poucos metros de distância nós tínhamos portanto, uma casa que continha aparelhos que constituíam parte do nosso observatório vulcanológico que temos também no campus de Palmarejo, na Universidade de Cabo Verde, e tínhamos aí uma estação química, geoquímica, que fazia também a recolha do gás radão. E ainda fomos a tempo de retirar, já há alguns dias que foi retirada e infelizmente já não se encontra a casa. E quem é que trabalhava diretamente com esse observatório? Nós temos dois técnicos aqui na Ilha do Fogo, que é o Sr. Paulo Teixeira e o Sr. José Fernandes Teixeira, que são dois colaboradores que têm trabalhado há vários anos connosco no programa de vigilância vulcânica. E para além desta estação geoquímica, todos os meses o Paulo Teixeira sobe ao pico do vulcão para fazer a monitorização dos gases, nomeadamente o dióxido de carbono, o vapor de água, a temperatura do solo, a 15 centímetros de profundidade e a 40 centímetros de profundidade. E neste momento, quais as soluções possíveis para continuar a realizar esse trabalho, já que o que estava aqui já não existe? Bom, nós agora vamos esperar que se conclua o processo eruptivo para depois vermos qual é a estratégia da continuidade da monitorização geoquímica. A estação permanente que foi retirada há poucos dias dentro da casa da vigilância terá que ser colocada noutro sítio mais seguro. Portanto, enquanto estiver assim o processo eruptivo, não poderemos instalar a estação permanente. E também não poderemos fazer a subida ao pico do vulcão, porque poderá ocorrer desabamento de rochas e todos os gases envolventes são muito prejudiciais ao trabalho dos técnicos. Já agora uma questão. É possível que haja de uma hora para outra uma intensificação da velocidade da lava? Sim, as lavas hoje já são mais fluidas que as de ontem. Ontem a velocidade era cerca de 20 metros por hora, hoje encontram-se a 60 metros por hora. Portanto, houve um incremento de cerca de 40 metros por hora e poderá ser mais incrementada. Este tipo de lava ainda não são as mais fluidas. Existem lavas mais fluidas que alternadamente vão se juntando com estas, mas poderá haver um incremento sim da velocidade da lava. Para além dos efeitos devastadores, a erupção obriga-nos a refletir sobre as fragilidades com um país arquipelágico de origem vulcânica e vem interpelar se existe no país uma capacidade científica instalada a nível nacional para ajudar a sociedade cabo-verdiana a conviver melhor com a realidade geofísica que nos rodeia. Na verdade, a ciência existe para, entre muitos outros propósitos, ajudar-nos a entender a natureza geológica do terreno ou para nos proporcionar as ferramentas necessárias para podermos tirar partido da nossa situação oceânica e da condição de país arquipelágico, bem como para ajudar a conhecer melhor e explorar, dentro dos padrões de sustentabilidade, o nosso rico património em biodiversidade.
A geologia de Cabo Verde, assim como a sua oceanografia, são e devem ser obrigatoriamente objeto de investigação científica se quisermos uma ciência potenciadora de uma relação mais equilibrada e produtiva entre a sociedade e o seu território. Não só porque a geologia e a oceanografia podem revelar segredos da constituição do território que habitamos, mas também com vista a um aproveitamento mais harmonioso de todo o potencial que encerra. Falamos com os cientistas que em Cabo Verde, nas diversas instituições, trabalharam nas ciências da Terra, mais especificamente com o vulcanismo. A equipa da UNICV que está aqui a trabalhar é composta por quem? Portanto, sou eu, Sónia Silva, coordenadora da equipa, tem a professora Vera Alfama, que também é geóloga vulcanóloga, a professora Nadir Cardoso, química, também vulcanóloga, e contamos também com a presença do geólogo Hélio Semedo, que é geólogo do Serviço Nacional de Proteção Civil, temos Jeremias Furtado, que é geólogo e que está a fazer um doutoramento também na Universidade dos Açores. Temos também a parceria com a direção do Parque Natural, que tem-nos acompanhado nos estudos, e entre outros investigadores que estão cá também da Universidade de Lisboa. Também temos a equipa do Inter das Canárias, que está, neste momento está representada pela Samara Dionísio, que é geoquímica, vulcanóloga, que está fora das São das Caldeiras a fazer levantamento do dióxido de enxofre, entre outros gases. Con respecto a la erupción ocurrida en este mes de noviembre, nuestro equipo se desplazó a Cabo Verde con mucha más instrumentación para monitorizar el volcán desde la parte geoquímica. Estimar la tasa de emisión de dióxido de azufre principalmente y realizar fotos de termografía, de cámara térmica. Con estos resultados podemos aportar un poco más de claridad al conocimiento que se tiene sobre el pico de fuego, concretamente. Nosotros comenzamos a trabajar en el año 2009 con un proyecto de cooperación española en la isla de Fogo. Este proyecto consistía en una capacitación del personal en el terreno para estimar la tasa de emisión de dióxido de carbono del pico de fuego. Tras este trabajo de cooperación, obtuvimos un nuevo proyecto de la Unión Europea, el proyecto Macabol, para capacitar al archipiélago de Cabo Verde de las 3 herramientas básicas para una monitorización del volcán. Una parte geofísica, una parte geodésica e uma parte de geoquímica. Neste momento estamos a realizar em 2 vertentes, essencialmente, na vertente geoquímica e geodésica. Também realizamos trabalhos de vulcanologia e geologia para compreender portanto, o processo eruptivo, o tipo de atividade vulcânica, se trata de uma atividade havaiana, estromboliana ou vulcaniana, os produtos vulcânicos emitidos, a dimensão das colunas eruptivas. Nomeadamente sobre os gases, nós temos aparelhos que fazem a recolha, tanto fora da chã, e tanto dentro da chã. Fora da chã nós procuramos a direção e velocidade da coluna eruptiva. Por exemplo, ontem, como exemplo, nós observamos que ela alcançava a altura de 1000 metros, 1500 metros, e uma equipa fora das São das Caldeiras estava a fazer a recolha do dióxido de enxofre. Nomeadamente sobre a vulcanologia, nós analisamos a formação do comportamento do cone vulcânico. Inicialmente a erupção vulcânica deu-se através de uma fissura, tendo-se passado para um cone vulcânico. Neste momento observamos novamente mais bocas eruptivas ou focos emissores. Para além disso também analisamos a velocidade das lavas, a espessura ou a altura e o tipo de materiais que constituem as lavas. Que tipo de erupção é que temos aqui? Nós temos uma erupção basicamente estromboliana, mas com alternância de episódios havaianos. Neste momento, com o avanço e a velocidade das lavas, nós deduzimos que estaremos a presenciar uma atividade mais havaiana, que é mais fluida. Até agora temos alguns resultados relativos à sismologia, que foram todos para o NMG. Verificamos que o vulcão tinha algumas oscilações, tinha de vez em quando alguns sismos, inclusive em 2012 houve uma crise sísmica em março de 2012 aqui na Ilha de Fogo, com o registro de sismos sentidos inclusive pela população, e também fizemos algumas campanhas de campo que são feitas normalmente anualmente, durante 2 a 3 meses. Fazemos medição de gases na Ilha de Fogo e na Ilha Bravo. Dos dados comparados, viu-se que nas campanhas feitas de 2008 a 2012, nas duas ilhas, constatamos que havia períodos que
havia mais quantidade de gases, outros com menos quantidades. No entanto, este ano fez-se uma campanha de campo e registrou-se de maio a outubro deste ano que o vulcão teve um incremento na produção de gases, a ilha inteira. Nesse momento, também estamos no decorrer dessa erupção, estamos a recolher gases diariamente durante X horas, e não é só aqui em Chã das Caldeiras, mas também na parte leste da ilha. Estou no terreno com uma equipa das Canárias a determinar a concentração dos gases emitidos pelo vulcão. E na parte prática fizemos monitorização de acordo com o movimento dos ventos, com a orientação do vento, então fizemos a recolha dos gases de SO2, que é o dióxido de enxofre, então medimos e através de um cálculo mini dosagem, então determinamos a concentração que é emitida pelo vulcão. Algumas zonas aqui das Chã das Caldeiras nós sentimos um cheiro intenso de enxofre. Hoje não se sente tanto porque também temos a presença de chuva, mas em dias em que cai muita cinza podemos sentir a presença de enxofre. Em algumas localidades, como por exemplo Chá da Furna, Patim, São Filipe, também há queda de cinzas e pontualmente se vai sentir algum cheiro de enxofre. Os efeitos são nefastos. Ao longo dos dias há pessoas que vão sentindo uns sintomas, temos notícias de que há pessoas já com alguns sintomas de problemas respiratórios, portanto é sempre adequado o uso de máscara. Quais os cuidados que recomenda? Os cuidados que recomendo é as pessoas não ficarem perto vemos pessoas a tirarem foto perto das lavas, isso o quê? Principalmente a medição desses gases é feito perto das lavas. Não sei se já viu como é que é feito. Então tínhamos um multissensor, aproximamos da lava, medimos as concentrações dos gases. Então as pessoas estão a tirar foto perto, então isso faz com que as pessoas inalem os gases perto. Agora, quanto à atmosfera ou orientação do vento, não faz com que Chã das Caldeiras seja atingida. Por exemplo, em São Filipe sentimos mais a concentração dos gases de enxofre, os gases de dióxido de enxofre, que inalar podem fazer mal à saúde. Falamos com a equipa de geólogos vulcanólogos portugueses, professor José Madeira e Ricardo Ramalho, que estiveram durante todos esses dias a seguir in loco o desenrolar dos acontecimentos em Chã das Caldeiras. A minha vinda aqui à Ilha do Fogo não está envolvida em nenhum projeto em particular. Tem a ver com a investigação que eu faço já há vários anos no arquipélago, bem como em outras ilhas atlânticas. E, portanto, quando no domingo soube que o vulcão do Fogo tinha entrado em erupção, decidi que deveria estar presente e observar a erupção tal como tinha feito em 1995. O projeto no qual estou inserido, que é financiado pela União Europeia através de uma bolsa Marie Curie, consiste precisamente em estudar as origens e a evolução do arquipélago Cabo Verde e, nomeadamente, numa vertente particular que se prende com o levantamento progressivo das Ilhas de Cabo Verde. As Ilhas de Cabo Verde são um arquipélago muito peculiar no sentido em que, enquanto a maioria dos arquipélagos ou ilhas vulcânicas lentamente vão afundando, no arquipélago Cabo Verde muitas das ilhas tiveram lentamente a soerguer-se do fundo dos fundos oceânicos. E nós não sabemos ainda bem porquê, e essa é a razão principal pela qual estamos a fazer o trabalho de campo e a investigação aqui, e isso passa por estudar a história geológica da ilha no seu geral e aumentando o seu pormenor, para perceber exatamente como é que foram esses movimentos verticais e quais as suas origens. Eu trabalho em vulcanologia, em geologia de ilhas oceânicas. E, portanto, o primeiro objetivo era, de facto, observar e documentar a erupção, verificar o que é que ocorria durante a erupção, mas durante a estadia na Ilha do Fogo contribuímos essencialmente com informação que foi sendo fornecida diariamente, durante o dia, várias vezes ao dia, com o responsável pelas operações da Proteção Civil, o Dr. Jair Rodrigues, e com o Dr. Bruno, em São Vicente, que estava a fazer a monitorização sísmica, Bruno Faria, que estava a fazer a monitorização sísmica da erupção. Portanto, nós íamos fazendo observações no terreno e íamos fornecendo essa informação, sugestões de ações a tomar, de como é que se previa que a erupção iria evoluir e, simultaneamente, dizer ao Dr. Bruno Faria o que estava a passar nas Chã das Caldeiras, uma vez que ele estava a observar o registro sísmico, mas seria útil para ele também saber a que é que correspondia aquele registro que ele estava a receber nas estações
que estavam a enviar informação para São Vicente. A rede de monitorização são os nossos ouvidos. Nós, geólogos, providenciamos os olhos a perceber o que é que está a acontecer do ponto de vista da evolução da erupção. Mas é fundamental haver os ouvidos, digamos assim, que é precisamente o espectro sísmico, e perceber como é que se está a ver recarga do líquido magmático, se está a haver ascensão desse magma à superfície, qual é o tipo de atividade ou o que é que se está a passar lá em baixo, no fundo, e isso é feito com a parte da monitorização sísmica e geofísica, de modo geral. Então, neste caso, o fator humano é muito importante? O fator humano é muito importante, sem dúvida que é. Aliás, o fator humano fez e faz toda a diferença, não só do ponto de vista da prevenção e da monitorização, mas também do ponto de vista da gestão de crise. O sistema utilizado permite prever com eficácia fenómenos eruptivos? É assim, nós para prevermos com maior eficácia teríamos de ter muito mais aparelhos. A monitorização sísmica é insuficiente, devia haver, nós tínhamos de ter, para além da monitorização sísmica, que faz parte do chamado ramo geofísico da monitorização, tínhamos de ter a monitorização de gases, que é a parte da geoquímica, a monitorização térmica, para ver a variação das temperaturas do vulcão, e também a parte da monitorização chamada geodésica, que tem a ver com a deformação do solo, que seriam, tínhamos de colocar estações GPS para ver se o solo tem estado a deformar ou não ao longo dos tempos. No entanto, isso é um trabalho que requer tempo, não é um trabalho que se faz em pouco tempo, porque o vulcão ele está aqui, vai tendo reações ao longo do tempo, e então é preciso seguir de perto, digamos diariamente, durante anos, é preciso monitorizar para ver o comportamento dele. A partir desse comportamento, existem alguns dados que permitem prever, mas não com exatidão, permitem prever uma erupção vulcânica. No que toca à monitorização do edifício vulcânico, nós achamos que é sempre pouco, que poderia haver mais. E, obviamente, quanto mais sismómetros nós tivermos, melhor conseguimos fazer a localização do epicentro da atividade sismovolcânica, etc. Nós, geólogos de vulcões, costumamos dizer que realmente, quando os meios são limitados, a primeira coisa que nós devemos ter num vulcão para perceber a sua atividade é um sismómetro. A segunda coisa é um sismómetro. A terceira coisa é um sismómetro. E só quando já há muitos sismómetros realmente suficientes é que devemos passar para outros equipamentos, mas obviamente outros equipamentos, como disse, poderão passar por tiltímetros, por monitorização dos gases, por exemplo, é outra possibilidade. No site da Universidade de Cabo Verde publicamos uma imagem das câmaras térmicas que nós, onde estávamos a fazer esse trabalho, que é um Monte Beco, nós não conseguíamos ver com clareza o escoamento das lavas, mas a câmara térmica permitia-nos ver como é que a lava estava a escoar, se estava a espraiar ou não, como é que era a direção, víamos tudo isso, e isso é muito importante. São equipamentos que são, assim, em termos financeiros, não são muito caros e que podíamos ter para nos ajudar nisso. De acordo com os estudos de termografia, mediante o uso de uma câmara térmica portátil do Instituto Vulcanológico das Canárias, as observações com a termografia permitiram medir temperaturas refletidas de 960 graus centígrados nas escoadas de lava, que destruíram o centro de visitantes do Parque Natural do Fogo. E serve também para monitorizar a dinâmica da erupção. Deduzimos que, através das leituras, que as temperaturas são elevadíssimas no cone vulcânico, portanto cerca de 1000 graus a 900 e poucos graus centígrados. Temos também um equipamento que faz recolha de gases que, em contato com a atmosfera, ele vai recolhendo, entra num sensor que depois transmite para um PDA. Do PDA nós transmitimos em direto para um portátil, onde fazemos a análise e interpretação dos dados. A medição geoquímica ou dos gases está sendo realizada mediante o uso de sensores ópticos remotos pelo Instituto Vulcanológico das Canárias, IVOCLAN, a partir de uma posição móvel terrestre e de equipamentos montados no atrelado. Para calcular esses valores necessita ainda de dados com valores de velocidade e direção do vento na Ilha do Fogo, proporcionados pelo Centro VACA em Toulouse. Estamos a fazer a medição de gases. Os principais são o dióxido de enxofre, sulfúrico de hidrogênio, vapor de água e também dióxido de carbono. O ar que está agora aqui em São Filipe, nessa zona, é um bom ar ou tem-se de tomar cuidado? Sim, não é perigoso. Não há perigo. Não.
Os técnicos registram diariamente os valores de emissão do dióxido de enxofre SO2 associado à pluma vulcânica. Os resultados obtidos, por exemplo, no dia 30 de novembro, refletem uma taxa de emissão de dióxido de enxofre para a atmosfera através de plumas vulcânicas na sequência de uma atividade eruptiva, alcançando o valor médio de 9.514 toneladas diárias. As medidas realizadas nos dias 28 e 29 de novembro apresentam um valor médio de 8.350 e 11.926 toneladas diárias, respectivamente. Nós ali não sabemos sempre fazer monitorização de qualidade de ar, especificamente que espera que se evaporar o vulcão, nomeadamente dióxido de enxofre, partículas PM10 e 10,5. Que é partículas em suspensão, que as pequenas poeiras, que não são hoje ali, não está fazendo nós recolha, não está manda para o nosso superior, lá para o Instituto Nacional de Meteorologia, que pode mandar para o Ministério e em seguida divulga na comunicação social e implanta medidas para prevenção. Uma outra dimensão a ter em conta é a ciência e a tecnologia no controle dos efeitos dos gases expelidos na erupção vulcânica sobre a navegação aérea. Nesse caso de Cabo Verde, do vulcão do Fogo, a erupção com emissão de gases e cinzas vulcânicas, portanto, o alerta só podia ser cor vermelha. Portanto, é normal e foi o que nós fizemos desde o início, quando lançamos o alerta para as aeronaves que operavam e que sobrevoavam a Feira Oceânica do Sal. Desde o primeiro minuto da erupção, nós tomamos as medidas que se impunham, desviando o tráfego que nas rotas para a Europa e para a América do Sul, desviando para este e oeste, em função das concentrações de cinzas e gases. Portanto, tudo está sendo feito de forma segura, tranquila, não tem havido nenhuma perturbação no tráfego sobrevoando a Feira Oceânica do Sal. O Observatório Vulcanológico de Cabo Verde nasceu no âmbito do protocolo de colaboração entre a Universidade de Cabo Verde, o Laboratório de Engenharia Civil de Cabo Verde, LEC, o Serviço Nacional de Proteção Civil e o Instituto Técnico de Energias Renováveis das Canárias, assim como no âmbito do projeto Fogo, financiado pela Agência Espanhola de Cooperação para o Desenvolvimento, Macavol, União Europeia, Cabildo Insular de Tenerife. O projeto de vigilância vulcânica do Observatório Vulcanológico de Cabo Verde é um programa multidisciplinar que contempla a monitorização de parâmetros geofísicos, geoquímicos e geodésicos e vulcânicos, com o apoio da cooperação internacional. Desde 2007 iniciamos um programa de vigilância vulcânica. Os parceiros são o Instituto Tecnológico de Energias Renováveis das Canárias, o Instituto Vulcanológico das Canárias. Temos agora também a parceria através de doutorandos do Instituto Vulcanológico dos Açores, o Instituto Andaluzia de Geofísica de Granada, entre outras parcerias nacionais, como por exemplo o Serviço Nacional de Proteção Civil. Essas cooperações são fundamentais, nomeadamente a Canárias e Açores? Fundamentalmente as Canárias, porque têm-nos dado um apoio grandioso a partir de 2006-2007, através do nosso programa, em que várias missões temos realizado aqui na Ilha do Fogo, no sentido de monitorizar o vulcão, no que diz respeito essencialmente também à libertação dos gases, fumarolas através do pico do vulcão. Efectivamente, los archipiélagos de la Macaronesia comparten muchas características. Nosotros con nuestras investigaciones en el Pico de Fogo obtenemos mucha información para conocer nuestros sistemas volcánicos en Canarias, concretamente el complejo TEI de Pico Viejo, que también es un volcán activo, pero no ha tenido erupciones históricas. El Pico Viejo sí, pero el complejo TEI no. Creemos que todas las investigaciones que se realicen dentro de la Macaronesia son muy importantes para fortalecer, al fin y al cabo, la vigilancia volcánica, que es lo que nos preocupa. Penso que é importante que haja colaboração com especialistas de outros locais, de outros países, juntar esforços, porque, por exemplo, o Grupo das Canárias é especialista em análise de gases vulcânicos, mas não faz, por exemplo, geologia. Sei que o grupo dos colegas da Universidade dos Açores
tem muita experiência de monitorização sismovolcânica e também de análise de gases. As Canárias e os Açores têm know-how muito maior que nós. Para já existem observatórios vulcanológicos nesses locais que estão muito bem equipados, que já têm uma equipa constituída. É claro que foi um trabalho feito durante muitos anos. Por exemplo, a Universidade de Açores foi um trabalho de cerca de 20 anos. E então ele já tem um know-how que podia ser uma mais-valia para nós. Nós em Lisboa temos bons especialistas de vulcanoestratigrafia, de cartografia geológica, de geoquímica das rochas. Portanto, eu penso que todas essas valências são complementares e devem ser incentivadas. Como é que tem sido a integração entre a Universidade de Cabo Verde e as instituições aqui na Ilha do Fogo? Não, nós sempre, todos os dias, nos encontramos, temos aqui sempre encontro no Chão das Caldeiras. Muitas vezes os objetivos são um pouco diferentes, uns vêm para a parte mais geofísica, outros vêm para a parte de geoquímica, outros mais para a parte da geologia e vulcanologia, mas sempre estamos em contacto uns com os outros. Como é que foi a interação com os técnicos locais durante o seu trabalho? Foi excelente, claramente foi bem gerido, as pessoas têm a competência necessária. Obviamente, num processo estes todos aprendemos e identificam-se eventualmente falhas que poderão ser corrigidas no futuro, mas até agora aquilo que tenho a dizer é que foi realmente excelente. Nossa coordenação científica também foi no sentido de conhecer outros vulcanólogos que vêm de várias partes do mundo, para nós podermos também interagir com eles, obter mais informações, trocar sugestões e também mais informações sobre o comportamento vulcânico. Sabemos que tem equipas de Portugal, tem equipas de Espanha, estiveram cá 3 vulcanólogos também franceses, também deram notícias de 2 vulcanólogos italianos que estiveram aqui das Canárias também, da Itália. Pensamos que agora, com o decorrer do processo, virão muito mais. E pelo que viu aqui em Cabo Verde, como é que considera a capacidade tanto técnica como material do país para fazer face a esse tipo de catástrofe? Neste momento penso que o país já tem mais técnicos do que tinha há uns anos. Eu conheço alguns deles, o Dr. Jair Rodrigues, que esteve a gerir a crise, é geólogo. Neste momento está requisitado pela Proteção Civil, embora não pertença já aos quadros da Proteção Civil. Temos alguns geólogos na Universidade de Cabo Verde, a doutora Sónia Vitória, a Vera Alfama. Há um outro moço cabo-verdiano que está também a fazer o doutoramento em São Miguel, nos Açores, que é o Jeremias Cabral, que poderão vir a constituir o núcleo de geologia de Cabo Verde para começar também a estudar, conjuntamente provavelmente com colegas portugueses que conhecem bem a geologia do arquipélago, começar a vir a estudar a geologia de modo a desenvolver esse mesmo conhecimento. Do ponto de vista geofísico, penso que o INMG precisaria de ter mais técnicos qualificados na área da monitorização sísmica, porque uma só pessoa é claramente insuficiente. Portanto, mas eu penso que isso é um processo que se vai desenvolvendo lentamente, mas no caso da sismologia talvez fosse necessário que esse aumento de pessoal técnico especializado fosse mais rápido, porque uma só pessoa é de facto insuficiente. Nós temos alunos, nós tivemos cursos na Universidade de Cabo Verde, alunos que formaram nessa área. Podia ser uma mais-valia criar uma equipa consistente, dar formação a esse pessoal, porque assim, nós podemos ter recursos, mas esses recursos não têm especialização. Então convinha que pensássemos na especialização desses recursos que nós temos, humanos, e que pensássemos seriamente nesse aspecto, porque o vulcanismo, nós todos estamos a ver o que tem ocorrido desde o dia 23, e penso que é uma área bastante delicada e que nós devíamos dar mais atenção a essa área. Nos gustaría poder seguir trabajando en este tipo de colaboración con la universidad principalmente, y que muchos más técnicos o estudiantes de la parte de geociencia se interesaran por estos trabajos y poder capacitarlos para que esa nueva remesa de estudiantes pudieran hacerse cargo de una vigilancia volcánica en Cabo Verde y hacerla mucho más fuerte de lo que actualmente es.
Actualmente es fuerte, pero podría ser aún más fuerte. Tem havido um aumento da produção científica em Cabo Verde e fora de Cabo Verde acerca do vulcanismo no nosso arquipélago? Sim, a Ilha do Fogo é a ilha que eu conheço que tem mais artigos publicados sobre a geologia e vulcanologia. Vários cientistas do mundo inteiro estudam o vulcão do fogo e o seu comportamento ao longo da sua história. Também em Cabo Verde nós produzimos artigos científicos e já realizamos 3 congressos. Desde 2007 até agora 2014 já realizamos 3 grandes congressos de vulcanologia e também participamos em fóruns internacionais. De seguida dirigimos a um outro parceiro importante no seguimento da atividade vulcânica em curso, que utiliza uma moderna tecnologia para o fazer, o Instituto Nacional de Ordenamento do Território. A informação que nós temos aqui, a última, é referente ao avanço da lava no domingo, não é, que acabou por destruir a sede do Parque Natural e avançou um pouco em direção a Portela. Ainda as informações que nós utilizamos permitem-nos identificar, por exemplo, o número de fogos ou de habitações, neste caso, de edificações que foram atingidas, bem como infraestruturas e equipamentos públicos que podem ser atingidos no decurso, digamos, dessa erupção. Nós usamos principalmente o ArcGIS, mas também usamos com alguma frequência o QuantumGIS, que é um software livre para fazer esse mapeamento, portanto, que acabaram de ver. Usamos uma base cartográfica que é produzida aqui na instituição e a essa base nós sobrepomos um conjunto de informações espaciais produzida, por exemplo, por outras entidades, retirados dos instrumentos de gestão territorial e complementada com o levantamento de terreno feito por GPS. Nós temos neste momento 2 técnicos no terreno que fazem o acompanhamento da evolução do manto lávico, fazem esse levantamento com GPS e enviam aqui para a base e nos permite fazer então um mapeamento do manto lávico, definir até certo ponto a sua tendência a partir do cruzamento de um conjunto de informações, nomeadamente de declive, de localização de infraestruturas, de edificações e equipamentos públicos. Cruzando todas essas informações, fazemos uma análise espacial que nos permite extrair um conjunto de conclusões, nomeadamente que infraestruturas foram afetadas, quantas edificações já foram atingidas e, principalmente, qual é a tendência da evolução do manto lávico. São informações que permitem acompanhar o processo e ter também alguma possibilidade de tomar decisões e antever um pouco a evolução do fenómeno. As informações já produzidas terão efeito na ordenação do território a partir de agora? Com certeza, porque o planeamento do território ele é feito com base num conjunto de informações de suporte e estas informações que estamos a produzir serão efetivamente utilizadas no planeamento do território. Nós já fizemos um levantamento de todos os dados históricos sobre os desastres que ocorreram em Cabo Verde desde o ano de 1900. Esse observatório é fundamental porque é uma ferramenta que vai nos permitir entender a periodicidade e a espacialidade dos desastres e também para uma questão de prevenção. Estamos a fazer um mapeamento dos perigos em Cabo Verde e esse mapeamento nos dará, digamos, informações de que áreas são mais suscetíveis ou não a determinados riscos ou perigos. E com essas informações podemos fazer o planeamento e tomar algumas decisões de localização, por exemplo, de infraestruturas, de equipamentos públicos, de aglomerados urbanos ou outro tipo de decisão. Nós estamos com projetos, digamos, a longo prazo, que é efetivamente a construção do Sistema Nacional de Informação de Risco, que irá ser uma plataforma com informações, por exemplo, do mapeamento dos perigos em Cabo Verde, e essas informações podem ser encontradas no IDCV, que no fundo é uma infraestrutura de dados espaciais de Cabo Verde.
E para quando a criação de um observatório de desastres? O Observatório é um projeto conjunto entre várias instituições, nomeadamente o Instituto Nacional de Gestão do Território, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, a Universidade de Cabo Verde, mas principalmente o Serviço Nacional de Proteção Civil, que terá a responsabilidade de coordenar, portanto, esse observatório. O papel do INGT será mais ativo na construção do Sistema Nacional de Informações de Riscos. Falamos com a doutora Flávia, que fez um trabalho no âmbito das ciências sociais, onde estudou os impactos do vulcão na vida da população da localidade de Chã das Caldeiras. Em Chã das Caldeiras, o vulcão é visto como um amigo. Há uma relação também de consanguinidade. Durante a pesquisa de campo que eu fiz, muitos consideram que o vulcão é um amigo mais velho. O vulcão é que os deixou morar em Chã das Caldeiras. Há toda uma confiança, uma relação de respeito para com o vulcão. O vulcão, quando entra em erupção, é um trabalho que é normal. Assim como nós sentimos uma necessidade fisiológica, o vulcão também precisa disso. Há que desmistificar toda essa relação que essa população tem com o vulcão, não ficar presos a uma ontologia que separa natureza e cultura do outro lado, mas sim e tentar incluir esses outros saberes e esses saberes etnoecológicos também e das populações de Chã das Caldeiras, dos caldeirenses. Normalmente as pessoas veem o vulcão como uma oportunidade, com respeito, com uma certa admiração, mas de repente, quando começam os fenómenos, é visto mais como uma ameaça. Concorda com isso? E se calhar mais as pessoas de fora que propriamente as pessoas de Chã das Caldeiras, porque se o vulcão precisa trabalhar, não, é visto como algo natural. No momento da erupção, as pessoas realmente ficam um bocadinho chocadas por causa da destruição das suas casas, dos seus terrenos agrícolas, mas eles disseram durante o trabalho de campo que o vulcão retira, mas volta a dar outros solos férteis e atrai mais turistas. O vulcão sempre dá para eles, por isso é essa relação muito íntima com o vulcão que não é entendida a quem está de fora. Normalmente os pobres são os mais afetados, os mais expostos. Isto acontece também no caso do vulcão? E essa questão de pobreza é um bocadinho relativa e há que relativizar um pouco, porque não é que os pobres sejam mais afetados, eles estão ali porque o vulcão os deixou morar em Chã das Caldeiras. Tem toda essa relação a nível do simbólico, não podemos pensar somente nessa relação a nível material, mas também no nível simbólico, essa relação que eles têm com o vulcão. Porque se formos ver a erupção de 95, houve uma tentativa de eles serem realojados em outras zonas. Contudo, tal tentativa fracassou. Porquê? Porque é Chã das Caldeiras que eles têm os terrenos férteis, há toda essa relação de amizade com o vulcão, tem ali as plantas curativas e também é o vulcão que lhes dá esse microclima particular e todas essas relações têm que ser percebidas. E eles não estão preocupados somente com aspectos materiais. É claro que não querem perder tudo, isso é normal em qualquer situação e desse tipo, mas temos que entender muito mais além daquilo que a realidade nos apresenta à primeira vista. E segundo as experiências que tivemos no passado, as populações, mesmo criando condições para que se fixem noutras zonas, elas negam-se terminantemente a fixar a residência ou não se adaptam, não sabemos exatamente o que é que se passa. O que é que nos pode dizer sobre esse fenómeno? Por que é que insistem em voltar sempre a essa zona de perigo, entre aspas? E depois, esta questão do perigo é muito interessante, porque para eles, durante a pesquisa de campo, uma pessoa me disse: risco nós corremos em toda a parte. Não é somente em Chã das Caldeiras, porque viver no mundo é que seria assombroso. O perigo é a vida. O perigo não é estar em Chã das Caldeiras. Basta estarmos vivos que corremos perigo. Por isso, essa questão do perigo tem que ser um bocadinho relativizada. As pessoas voltam devido a essa relação que eles têm com esse território.
Esse corpo está ligado a esse território, esse corpo é fabricado para viver em Chanas Caldeiras, para comunicar com o vulcão, para ter esses terrenos férteis, toda essa propriedade agentiva dos remédios e essa relação que tem com os animais muito próxima, tudo isso por aí adiante. Disse-nos há pouco uma frase interessante: o vulcão retira, mas volta a dar. Então, neste caso, podemos pensar que não haverá uma extinção, digamos assim, de Chã das Caldeiras, mas sim, talvez, uma reconversão? Acho que sim, porque extinção não. Caso as lavas continuarem paradas, como as notícias que eu vi até hoje, as pessoas vão reconstruir as suas vidas. Pode ser que todos não voltem a Chã das Caldeiras, pode acontecer, mas a maioria acredita que vai voltar. Mesmo se as lavas avançarem um bocadinho mais, acho que as pessoas vão voltar devido a toda essa relação que tem com o próprio território. Há que dialogar com essa população, tentar entender o que é melhor para essa população nesse momento. Não chegar com projetos que não dialogam com a população, porque esses projetos provavelmente irão fracassar. Porque há que entender o que essa pessoa sente, qual é a ligação dessa pessoa com esse território, para poder, a partir dali, implementar projetos, tentar pensar nas melhores formas de organizar a população caldeirense. Criar novamente bons acessos às Chã das Caldeiras, eventualmente construir algumas infraestruturas não muito pesadas, de tal modo que em caso de perca não seja uma perca muito grande, mas que deem apoio ao turismo. E simultaneamente à agricultura, eu penso que será a estratégia mais adequada para o desenvolvimento. Amovíveis. Eventualmente estruturas de, sei lá, coisas de madeira, hoje em dia fazem-se coisas pré-fabricadas com muito bom aspecto e que são funcionais, não são demasiado caras. Sabemos que tem estado a trabalhar aqui no Fogo e também na Brava. Podia-nos dizer se existem outros vulcões com potencial eruptivo em Cabo Verde? É assim, a Ilha do Fogo é a única com erupções históricas desde o povoamento das Ilhas de Cabo Verde. No entanto, existem outras duas ilhas que são consideradas ativas em termos geológicos. Porquê? Porque normalmente em vulcanologia considera-se que um vulcão é ativo se, pelo menos nos últimos 10.000 anos, tenha ocorrido alguma erupção, que são as ilhas da Brava e Santo Antão. O tipo de vulcanismo nessas ilhas é um bocado diferente do Fogo, é um tipo mais ácido, que é considerado mais ácido, porque o magma é diferente, a composição química do magma é diferente, e também as erupções produzidas na altura teriam sido completamente diferentes das erupções daqui do Fogo. A Brava e Santo Antão têm evidências geológicas de vulcanismo recente, o que significa que no futuro poderão vir a ter erupções. Eu diria que eventualmente a Ilha Brava será mais problemática, porque o estilo de erupções que ocorreu no passado recente é um estilo bastante explosivo e bastante mais imprevisível do que aquilo que poderá ser esperado em Santo Antão. Embora Santo Antão também tenha tido e possa vir a ter erupções muito fortemente explosivas. Explosões de um estilo que nós chamamos de explosões plinianas, que projetam grandes nuvens de pedra-pomes e cinzas a muitos quilómetros de altitude e que depois vão chovendo sobre o terreno. Por exemplo, há pedra-pomes de erupções da ilha de Santo Antão depositadas na ilha de São Vicente. Portanto, para dar uma ideia da distância que esses materiais podem percorrer. Na Brava acontece a mesma coisa. Aqui no Fogo há um local aliás, 2 locais onde encontramos pedra-pomes de composição fonolítica, que é um tipo de material que não existe na própria ilha. Portanto, são materiais que caíram sobre a Ilha do Fogo, mas provenientes de outro local. E o outro local mais plausível para a origem dessas pedra-pomes é a Ilha Brava, que tem depósitos desse tipo. Portanto, na Ilha Brava, no futuro, podem vir a ocorrer erupções bastante mais perigosas do que as que ocorrem na Ilha do Fogo. Explosões de estilo pliniano, portanto, estas erupções muito violentas, e também erupções daquilo que nós chamamos freatomagmáticas, ou seja, erupções em que o magma interage com a água do subsolo, e a Brava tem muita água, interage com a água do subsolo, o que aumenta a explosividade da erupção. E quem olhar para a morfologia da Ilha Brava vê que, pelo menos na parte norte da ilha, existem muitas depressões fechadas, e que a maior parte das povoações dessa região está instalada dentro dessas depressões. Cova Joana, etc. A própria Vila Nova Sintra, estão construídas em depressões. Essas depressões são crateras.
crateras de explosão freatomagmática. Portanto, caso o edifício vulcânico da Brava venha a sofrer uma erupção, será certamente uma erupção de gestão bastante mais complexa do que aquela que ocorre aqui na Ilha do Fogo. E é neste panorama desolador de luta do homem a tentar dominar a natureza que terminamos o programa de hoje. Aqui atrás as lavas estão a cerca de 860 graus. Ficamos por aqui, até ao próximo programa com mais um tema de interesse. Até lá, fique bem.